Um dos filmes mais polêmicos já lançados no século XXI, A Paixão de Cristo, mexeu com as emoções de praticamente todas as pessoas que o assistiram. Não pela história em si, que já foi contada exaustivamente, mas pelos detalhes realistas da violência usada contra o Filho de Deus. O filme conta com várias cenas icônicas, mas uma delas chamou mais atenção, na qual uma mulher segura um bebê sinistro e malévolo. Quem era aquele bebê? O que ele significou no filme? As salas dos cinemas do mundo todo ficaram lotadas. A película, dirigida por Mel Gibson, lançada em 2004, fala sobre as últimas 12 horas da vida de Jesus e foi uma das que mais geraram não só uma comoção generalizada nas salas de projeção, como também críticas das mais variadas, sendo a violência exacerbada sobre Jesus Cristo o assunto mais comentado. Será que Gibson exagerou? Para muitos, sim, especialmente para os cristãos e judeus. Os judeus chegaram a acusar Gibson de antissemitismo, enquanto diversos cristãos exigiam o boicote ao filme. Mas isso não aconteceu, para o deleite dos cinéfilos e também para aqueles que se interessam pelos fatos históricos e não só religiosos. Você assistiu a este filme? Deixe nos comentários qual sua opinião sobre a produção. Bom, há também uma curiosidade envolvendo o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus em boa parte do filme. Durante a produção, o ator americano enfrentou sua própria provação. Apesar da intensa preparação, que envolveu inclusive aprender aramaico, hebraico e latim, Caviezel se machucou ao fazer algumas cenas. Na cena em que carrega a cruz, o ator teve seu ombro deslocado. Na cena em que Jesus leva várias chibatadas, sem querer, um dos chicotes atingiu as costas do ator, provocando um corte de mais de 30 centímetros de comprimento. O ator também foi atingido por um raio, mas não passou de um grande susto. Além disso, Caviezel ainda sofreu fortes enxaquecas, teve hipotermia e um princípio de pneumonia. O diretor Mel Gibson chegou a cogitar cenas menos brutais, o que foi negado pelo ator. Franco Zeffirelli, outro grande diretor de cinema, e também ex-senador italiano que dirigiu Jesus de Nazaré em 1977, foi também um crítico duro sobre a película de Mel Gibson. Além de tê-lo acusado por extremismo religioso, o diretor italiano disse que o filme substituiu o sentimento cristão por uma carnificina, já que para Zeffirelli a crucificação de Jesus não pode ser reduzida a litros derramados de hemoglobina. As religiões cristãs e seus dogmas desenharam no imaginário popular um cenário de sofrimento de Jesus Cristo. A espiritualidade dos católicos, por exemplo, é despertada com imagens que, convenhamos, não são nada sutis, como o coração partido e sangrando, além do próprio Jesus crucificado. No protestantismo, não são usadas imagens, mas hinos que retratam Jesus por meio de metonímias em seus hinos, como nos versos «Ó fronte ensanguentada, imagem do sofrer de espinhos coroada, por nós a padecer». Portanto, o filme de Gibson não fez mais do que trazer de forma transparente todo o sofrimento que Jesus realmente passou. Contra fatos não há argumentos, uma vez que, de fato, o Filho de Deus foi açoitado, acorrentado, amarrado e crucificado com pregos até a morte. Evidentemente, houve muita dor, mas entre saber e ver, para muitos há uma distância enorme, mesmo que não haja, pelo menos em teoria. Bom,
Deixadas as questões polêmicas que envolveram a produção de lado, vamos ao mote do nosso assunto, que é a cena onde aparece a mulher segurando o bebê enquanto Jesus é duramente punido por um soldado. Sem querer dar spoiler, nesta sequência, uma mulher de olhar sinistro e perturbador, interpretada pela atriz Rosalinda Calentano, caminha devagar com seu bebê, de aparência demoníaca no colo, que foi interpretado por Davide Marotta, e o acaricia de uma forma incomum e maliciosa, enquanto observa indiferentemente a punição de Jesus. O susto maior aparece quando o bebê olha na direção de Jesus. A criança tem a face envelhecida e seu olhar é de puro sarcasmo. Muitas pessoas se perguntaram, por muito tempo, qual foi a intenção de Mel Gibson ao incluir estas cenas no filme. Aquele bebê é referido também na Bíblia ou foi fruto de imaginação do diretor? A Bíblia não cita o fato de uma mulher misteriosa ter surgido do nada com um bebê nos braços. Mel Gibson entendeu que esta cena poderia trazer uma mensagem subliminar, não dirigida ao público, mas para o próprio Jesus. A atriz Rosalinda Calentano interpretou ninguém menos que um discípulo de Satanás, e sem qualquer fala, somente com seu bebê nos braços, ela conseguiu transmitir todo o sentimento anticristão, o que foi amplamente corroborado pelo próprio bebê. Assim que ele vira seu rosto para a câmera, no caso para Jesus, um sorriso malicioso e um olhar sarcástico fizeram o público arrepiar, numa mistura de medo e repulsa pelo mal. A sequência é puramente simbólica. O monstruoso bebê era ninguém menos que o próprio Satanás, e seu sorriso significou a zombaria e o prazer que ele sentia ao ver Jesus sendo punido. De fato, a cena quis levar o público a pensar que ali estavam os personagens antagônicos, ou seja, avessos aos personagens principais, Jesus e sua mãe, a Virgem Maria. Essa sequência traz um significado horrível. É como se o diabo estivesse dizendo a Jesus: meu diabólico pai, não me abandona como o teu o abandonaste. Uau! Pesado, não? Mel Gibson não realizou este filme apenas baseado em seus conhecimentos sobre religião e em várias passagens bíblicas. Em tempo, é bom dizer que o ator e diretor é cristão e diz possuir uma fé inabalável. A obra, na verdade, teve parte baseada em outra literária, escrita por Anna Katharina Emmerich, uma freira agostiniana alemã que viveu no século XIX. O livro, com o título de A Amarga Paixão de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traduzido para o português, foi escrito com a ajuda do romancista e poeta alemão Clemens Brentano, que fez as entrevistas enquanto a freira estava acamada e escreveu o conteúdo com base nas visões que ela tinha. O livro foi escrito entre 1819 e 1824, quando foi publicado. Ana Catarina foi beatificada pelo Papa João Paulo II em outubro de 2004. Afinal, qual a verdadeira mensagem central do filme A Paixão de Cristo? Por um lado, o filme nos traz a sensação de impotência frente à violência no mundo. Como devemos agir sob situações de estresse e violência? Como olhar para nossos inimigos e como devemos tratá-los? No caso do filme de Gibson, há o propósito claro de evangelizar pelas imagens, de conscientizar o espectador da real mensagem de Cristo,
que não se realizou somente por palavras, mas por ações e pelo seu sofrimento. Curiosamente, há registros de várias pessoas que, após assistirem ao filme, mudaram sua forma de pensar e que também passaram a frequentar mais a igreja, tendo a Bíblia como fundamento maior em suas vidas. Você assistiu o filme? Conte-nos nos comentários o que sentiu ao assisti-lo. Se ainda não o assistiu, prepare-se para ver uma das obras mais significativas sobre as horas finais de Jesus Cristo. Apesar das cenas sórdidas, é um filme que vai fazer você repensar muita coisa. Vale a pena. Obrigado por chegar até aqui, forte abraço e fique com Deus. Um grande abraço. Tchau.